Há 33 edições, nós movemos pessoas. E pessoas movem o mundo. Em 2025, o Congrepar está de casa nova. Em um cenário único, um evento que une performance, propósito e pessoas. Mais que um congresso, um movimento de transformação. Congrepar 2025. Gestão que inspira e faz acontecer. Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Mais bem-vindas do que bem-vindo aqui. É um prazer enorme, né, para nós que fazemos a BRHPB, poder proporcionar esse momento enriquecedor, né? Já gostaria de agradecer muito, né, a Gerson Zimmer por estar conosco, né, e dividir aqui, partilhar com a gente esse conhecimento e toda essa expertise, né, que ele tem. Eu sou suspeita em falar, como alguns, né, que já conversaram comigo, eu já sempre disse, né, a gente tem uma experiência aí em comum, né, Gerson foi meu CEO na Unimed João Pessoa, e aí a gente fez um trabalho bastante significativo lá com a questão da cultura, e eu vou começar apresentando ele aqui porque, né, ele vai estar falando aí bastante sobre toda a questão da cultura, o que que isso se vincula com os riscos psicossociais. Vocês sabem que a BRHPB, né, ela vem trabalhando muito fortemente essa temática em especial para nos fortalecer e nos deixar, né, muito mais preparados, né, para lidar com esse novo momento, que é muito do que a gente vem discutindo, né? Não é somente uma questão de um momento ou algo para atender uma legislação, mas isso significa uma mudança muito grande nos parâmetros pelos quais nós trabalhamos, né? Uma mudança de mindset mesmo nossa, né? É sobre isso, por isso que eu pedi para o Gerson trazer Uhum. esse conteúdo para a gente, porque isso implica em diversas questões sistêmicas dentro da organização e o quanto esse nosso novo olhar sobre isso vai nos agregar como profissionais da nossa área e vai fazer com que a gente consiga, né, fazer trabalhos muito mais sólidos e sustentáveis dentro da organização. Então, aqui eu vou trazer, né, um pouquinho de quem é o Gerson, né? É, Gerson tem uma história aí de mais de 20 anos, né, em empresas de tecnologia no Brasil e no exterior. Atualmente é CEO da Neon, desenvolvendo desenvolvimento de pessoas e organizações, atuando no desenvolvimento de lideranças, implantação de planejamento. Ups, tem alguém entrando aqui. De Eu estou liberando aqui. planejamento, você vai fazendo, pronto. Vou fazendo. Segue. Combinado, tá bom. Ele trabalha com metodologias ágeis como ninguém, tá? Também esse é um outro ponto. Na transformação cultural, na estruturação de governança corporativa a partir da abordagem sistêmica, tá? Isso vai ser um grande ganho aí pra gente, tá certo? Então, eu não vou falar muito mais, né, sobre ele, porque ele também faz outros diversos trabalhos de mentoria, é professor, né? Ele tem aí uma gama muito grande aí de vastidão de experiências com diversos públicos para poder dividir aqui com a gente, tá bom? Então, eu trago aqui para vocês e apresento Gerson Zimmer. Seja muito bem-vindo, Gerson. Obrigado, Eliane. Prazer estar aí com você. Saudades da Paraíba, né? Esse carinho todo que eu ganhei, esse período que a gente esteve junto, né, Eliane? É. Saudades desse povo acolhedor que é o paraibano, né? E aí eu vou começar aqui só trazendo isso que está na apresentação aqui, nossa, que é o nosso ponto de chamada, para a gente poder falar do risco ao sentido, né? E aí essa reflexão que as organizações saudáveis geram pessoas engajadas e pessoas engajadas constroem resultados extraordinários. Eu acho que a gente vivenciou essa prova, né, Eliane, dentro da Unimed, onde que a gente conseguiu fazer um trabalho que veio junto com resultados que nós tivemos aí melhores que Ciro e Einstein naquele período pandemia, né? E acho que esse é um bom exemplo que a gente vai poder falar depois sobre essa nossa experiência. Então nós vamos ter dois blocos, um bloco que eu vou falar um pouco de teoria, falar um pouco disso, e depois nós vamos ter um bloco para poder falar efetivamente e trocar ideias e questionamentos e conversas sobre essa questão de um assunto que ele é complexo, que precisamos aprofundar e que ele é de saúde pública, inclusive, né? Então, quando nós vamos olhar para a performance, e o Tim Galloway, que é o pai do coaching, vai dizer que performance é Deus na organização. A organização que não performar, ela não vai sobreviver.
nós precisamos trabalhar com base na performance, e aí não há como olhar para performance sem entender de saúde mental, né? Também sem entender de gestão de riscos, porque quando nós olhamos para alta performance, eh, saúde mental é base para que a gente consiga performar, porque uma empresa doente gera pessoas doentes, e pessoas doentes geram resultados pífios. Então, cada vez mais o RH acaba tendo uma posição estratégica dentro da gestão, e esse é uma grande barreira a ser vencida, né? E aí nós temos a questão de fazer a gestão dos riscos, e aí a NR1 entra muito bem, bem como também trabalhar a cultura organizacional com esse alinhamento e encontrar um sentido, porque o trabalho ele precisa fazer sentido. O próprio Maslow dizia que as organizações eram as grandes catedrais do futuro. Isso ele falava lá em 1970, 60 e 70. Que a gente sai de um paradigma religioso e entra no paradigma econômico. E nesse paradigma econômico, o trabalho tem uma função primordial de sentido à vida. E quando esse trabalho ele não encontra esse lugar de satisfação da pessoa, ele acaba sendo algo que denigre a saúde e ele acaba sendo tóxico. Por isso que a gente sai desse momento antes da pandemia, que era um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, e nós entramos, né, pós-pandemia, nesse mundo frágil, nesse mundo ansioso, nesse mundo não linear e incompreensível. E como viver com essa realidade que muitas vezes nós não entendemos essa realidade, como sobreviver a essa realidade e como conseguir performar nisso e trazer que a organização consiga cumprir o seu propósito maior, sendo que o propósito é a raiz e o resultado é o fruto, e aí toda organização precisa dar frutos. Só que quanto mais saudável ela for, melhores são os frutos. E aí nós precisamos entender um pouco o que são esses riscos psicossociais que a NR1 fala. Nós temos fatores ambientais, né? Elementos que envolvem o trabalho, que podem afetar negativamente a saúde mental e emocional. Também tem causas organizacionais, que é essa relação de trabalho e como a organização organizou o trabalho dentro, que pode ser causa desses riscos, e também as exigências emocionais. E aí a metodologia ágil, né, Eliane, que a gente vivenciou na Unimed, e você participou disso, né, o quanto que ele contribui para trazer a performance e principalmente uma maturidade na gestão. E aí um tratar adulto como adulto. E aí é um respeito a cada um e também as pessoas se respeitando, mas as pessoas engajando-se por causas maiores. E esse resultado é incrível. Então, alguns exemplos de riscos psicossociais. Nós temos uma carga excessiva de trabalho e muitas vezes esse trabalho está mal distribuído, né? Nós temos uma pressão, metas inalcançáveis, prazos impossíveis, ou seja, por faltar método, só tem meta. E não adianta ter meta sem método. E quando nós olhamos para essa abordagem sistêmica, nós vamos ter metas, sim, porque é o que nos direciona, mas nós precisamos ter método. E o método é que vai fazer e criar essa musculatura para que a gente efetivamente possa correr, caminhar, né? Também entra a questão nossa de relações problemáticas, e quando nós olhamos para essas relações problemáticas, o nó que isso gera, né, nas relações, e eu me lembro bem que a gente trabalhou esse tema também, né, Eliane, do assédio moral, da falta de apoio, reconhecimento, e a falta do preparo das próprias lideranças para isso. Isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito. Eu tenho trabalhado muito nas cooperativas, em processos de mentoria, para quê? A mentoria tem entrado muito, a gente fez um treinamento de mentoria até no próprio sistema Ailos aqui, nós temos a maior cooperativa de crédito da América Latina individual, é de Blumenau, a gente tem trabalhado forte com os gerentes, gestores, superintendentes e também a diretoria, nessa questão de como apoiá-los para que esse resultado ocorra, porque muitas vezes nós entendemos que relações e resultados elas não andam juntas. E, no fundo, relacionamento saudável gera resultado. E esse resultado ele é uma consequência de uma relação saudável. O problema é que muitas vezes a nossa relação ela não é franca, ela não é verdadeira. E se nós olharmos os feedbacks, as estruturas, como elas estão montadas, há uma carência
de método. E aí a jornada e a autonomia, né? Turnos exaustivos, falta de controle, falta de método para isso. E a NR1 ela vem nos estimulando a olhar para isso e ver como estamos trabalhando. E aí eu gostaria de começar com uma reflexão que é do Maslow também, né? Que para quem só tem martelo, todo problema é um prego. Então, muitas vezes nos falta ampliar o modelo mental, nós estávamos falando antes disso, né? E além do martelo. Porque senão nós queremos resolver tudo a partir do método do martelo. E aí tudo vira prego. Sendo que às vezes é meu dedo que está ali e eu dou uma martelada. Porque, de novo, é o quanto nós estamos presos em alguns modelos, quanto as lideranças estão presas nesses modelos e entendem que por causa disso é a única verdade. E aí nós entendemos que o RH tem um fator fundamental de ampliar e principalmente tornar mais saudável e naturalmente por isso mais produtivo, né? Mas isso implica em trabalhar a abordagem sistêmica que nós vamos falar mais à frente. Então, quando nós vamos falar de gerenciamento de risco, tem um custo organizacional, esse impacto financeiro e operacional quando nós não fizemos esse gerenciamento bem feito. E isso é a ponta do iceberg que aparece, mas tem uma questão embaixo que vai depender da abordagem estratégica que nós estamos lidando, né? Recursos integrados à gestão. Eu acompanho aqui, acho que aí não deve ser diferente, uma escassez de mão de obra. E talvez não é que falta mão de obra, mas falta pessoas preparadas para aquelas funções, né? Talvez mão de obra até exista, mas quando nós vamos procurar as pessoas que estão realmente habilitadas, e aí muitas vezes essas pessoas habilitadas, elas não querem, mesmo ganhando mais, elas não querem ir para determinadas organizações, porque não é só salário, porque há um conjunto de questões que envolvem, e esse gerenciamento dos riscos implicam questões que muitas vezes não são tangíveis, elas são intangíveis. E elas podem ser subjetivas demais, que é a cultura. E quando nós olhamos para a cultura, não está escrito em lugar nenhum, mas todo mundo lá dentro se comporta assim. E nós estamos muitas vezes habituados em alguns modelos e não questionamos os modelos. E esse é talvez um grande ponto, que é essa ponta do iceberg, né, que tá, que é um custo. E aí você vai ver que a organização não performa como poderia, e nós vamos ver que, no fundo, é uma cultura tóxica que está operando embaixo, nos bastidores. E se isso não mudar, o resultado não vai vir. Nós temos aqui alguns exemplos de empresas familiares que a gente tem atuado e o resultado tem sido incrível, com margens fantásticas, mas houve uma orquestração da família, uma orquestração da empresa, uma orquestração dos sócios, para que a gente tivesse clareza de papéis e responsabilidades e onde cada um entra, como entra, e aí a abordagem sistêmica é incrível, porque há um respeito a cada um. E quando você tem respeito, você tem confiança. Mas onde tem respeito, tem confiança, também tem feedback. E aí nós vamos para uma relação adulta, né? E aí tem alguns cases, a gente não pode citar os clientes, mas alguns cases muito interessantes que a abordagem sistêmica tem ajudado, onde que passaram outros consultores que fizeram o certo, o quê? Eles só erraram no como. E aí as relações todas se complicaram porque faltou a abordagem sistêmica que integrasse tudo isso. Então, o que que a NR1 determina, né? Inclusão de riscos psicossociais, que é uma parte integral de um programa de gerenciamento de risco, a avaliação sistemática, consequências de saúde e impacto no ambiente, ou seja, precisa ter uma avaliação sistemática e precisa ter uma responsabilidade do empregador de identificar, avaliar, monitorar e controlar, né? Então, isso tem a ver com uma determinação. E aí eu trago uma segunda reflexão para vocês, que o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesmo. E vamos lá, muitas vezes quando a gente mapeia a cultura e dá consciência das entropias, ou seja, dos pontos de gasto de energia, e o quanto isso está gerando de estresse, né? E situações tóxicas, e nós começamos a dar clareza para isso, e lógico, com o grande cuidado aqui, né, Eliane e Patrícia e Fátima, é como a gente comunica, porque às vezes a gente vira um mensageiro, né, e a melhor forma de acabar com o conflito é matar o mensageiro, né, então acaba com a consultoria, acaba com essa pessoa de RH que me traz as notícias ruins, né, porque a gente acaba sendo mensageiro.
Daí eu posso trazer um exemplo de hoje, de uma mentoria de uma pessoa extremamente inteligente que foi admitida num cliente nosso. E quando nós monitoramos no 360 o grau de entropia dela, ela estava com 18%. Ou seja, ela estava começando a ser tóxica no seu meio. Nós fizemos o trabalho de mentoria, nós baixamos para 5%. Então, quando faz isso, quanto muda o entorno de uma pessoa com um certo grau de inteligência elevada, mas um baixo grau de inteligência emocional. Daí ele era um autoritário. Então, dar consciência para a pessoa é o grande ponto. Agora a questão é como eu faço isso, sendo que muitas vezes o cara está tendo sucesso, o cara não quer mudar, o empreendedor olha para o negócio dele e diz, olha, tu está querendo me dizer, mas você... Só que, por outro lado, as pessoas não querem mais, depois de um tempo, ficar lá, e a geração que está vindo não vai ficar, não vai ficar, entendeu? E aí vai ter problema de mão de obra, com certeza, porque não vai se subjugar a isso. Então, quando nós olhamos para isso, é necessário gerar consciência nas pessoas. Por isso que o mapeamento de cultura ele é tão importante. E a abordagem sistêmica, ela vai trabalhar com uma questão que não é achar culpado, não é achar quem foi que errou, mas é entender o conjunto como se orquestrou. Porque de repente a turma é muito boa, mas ele está acostumado a tocar samba e botaram ele para tocar uma valsa, ou tocar um pagode, ou tocar, né? Ele nunca tinha tocado, ele ali dentro ele não encaixa, precisa treinar. E aí nós precisamos entender uma evolução da vantagem competitiva. Nós viemos de uma era agrícola que a força do trabalho era o que dava. Nós entramos numa era industrial, que a qualidade de produto era o que constou. Nós entramos depois numa era da informação e o capital intelectual era o ponto. Mas nós estamos entrando hoje, e já entramos a partir de 2010, na era da consciência. E o capital cultural faz a diferença. E é bem interessante isso, porque eu estou com alguns cases de empresas que tiveram um crescimento acelerado. Elas cresceram mais de 2000% em 4 anos. Elas conseguiram criar um ecossistema, criar uma cultura, criar um capital cultural. Elas não têm o melhor produto, elas não têm as melhores pessoas, elas não têm os especialistas lá dentro, mas elas geraram uma cola e elas geraram um capital cultural. E essa base faz com que eles tenham um diferencial competitivo e tragam um resultado incrível. Hoje tem pessoas ganhando como vendedor 50 mil reais mês. Mais do que qualquer gerente, muitas vezes. Mas eles criaram algo incrível. Então, essa evolução da vantagem competitiva que a gente está passando, a empresa que conseguir aproveitar isso e criar isso é um fator de rentabilidade, com certeza. E aí o RH ele entra num papel de ser estratégico, ser um agente de negócio e ser principalmente não estar discutindo só benefício, sendo que o benefício faz parte, nós estamos discutindo resultado, performance, e nós estamos trazendo pela cultura a linguagem, que nós podemos dizer o seguinte, o que que ajuda para o resultado e o que que atrapalha. E esse talvez seja um grande ponto da vantagem competitiva, que a gente sai dessa era industrial, que a qualidade de produto era o que bancava, por uma qualidade da era do capital intelectual, que a transformação era o ponto, onde nós entramos numa era da consciência, que o capital cultural é o grande ponto agora. E aí nós estamos falando de evolução. Nós estamos falando de uma gestão baseada em valores, nós estamos falando de uma ética social, de uma responsabilidade e de uma colaboração com o cliente, seja cliente interno, seja cliente externo. E se você lembrar, Eliane, o que mais nós trabalhamos lá foi como fazer sair da era feudal, onde que nós tínhamos departamentos brigando com departamentos, departamentos que não falavam com departamentos, para nós ter uma gestão de processo. Porque quando nós saímos desse olhar medieval, né? No olhar medieval, tu tem um castelo aqui, um castelo lá, e tu tem um mensageiro que comunica entre os dois. O mensageiro, muitas vezes, quem é o RH, né? Vira a ponte entre esse líder e esse outro líder. E esse cara que vira essa ponte entre outros líderes, ele leva a notícia boa e ruim. Na verdade, mais ruim do que boa, né? E muitas vezes troca o mensageiro para acabar com o problema, né? Para não dizer que mata o mensageiro.
que era o que acontecia na Idade Média. E aí nós precisamos derrubar os muros e construir pontes. Mas para isso nós precisamos nos apropriar desse momento maravilhoso que vem de uma necessidade de uma evolução da consciência, onde o ser humano precisa ser tratado como ser humano. Então nós estamos num momento doído, mas maravilhoso, que é o que a gente está passando. E aí precisamos lembrar que tudo é educação, né? Tudo na vida é educação. E todos nós somos professores e alunos ao mesmo tempo. E quando nós olhamos para essas realidades que a gente está vivenciando, e o Maslow vai nos dizer isso, que temos que aproveitar a oportunidade de aprender com tudo. Até mesmo onde não dá certo, para entender o que que ali é meu e o que que ali eu posso fazer para ajudar a transformar aquele espaço. E aí é uma questão que eu me coloco num grau de humildade incrível e a gente contribui efetivamente para uma mudança nos lugares. E nós nos tornamos a mudança que queremos ver, e não os julgadores ou juízes das situações. E essa posição de juiz, ela é muito ingrata, até porque não resolve nada. Ele só apontou culpados. E abordar esse tempo, nós não estamos atrás de culpados, nós estamos atrás das soluções. E esse talvez seja um grande ponto que a gente sai desse modelo mental da dualidade, de quem está certo e quem está errado. Quem é branco, quem é preto. Quem é bonito, quem é feio. Quem é alto, quem é baixo. Quem é gordo, quem é magro. E nós ampliamos o nosso modelo mental para um terceiro incluído, que é o eu, o outro e a relação que a gente estabelece. E quando nós construímos relações mais saudáveis, porque nós nos respeitamos, nós conseguimos respeitar o outro. E essa relação ela começa a se multiplicar e nós criamos empresas e espaços de trabalho mais saudáveis. Por isso, a importância dos modelos mentais que nós estamos operando. Se nós estamos operando no modelo feudal, que é muito do modelo industrial, né? Tem os departamentos, eles não se falam, eles não se comunicam, eles não interagem. Isso vira uma verdade e uma ótica. Quando nós vamos para os nossos modelos mentais, precisamos entender que existe uma percepção, como vemos o mundo, que determina nossas ações. Então, o olhar que eu olho, o olhar no qual eu enxergo as coisas, me limita ou me potencializa. Por isso somos escravos das nossas verdades. Pode ser escravidão saudável, né? Ou uma escravidão que me limita. Por isso, entender que os modelos mentais organizam a nossa realidade, com que modelo mental eu estou olhando para essas exigências? Com que modelo mental nós estamos construindo a nossa realidade? É um modelo de abundância ou de escassez? É um modelo de dor, onde eu pego a minha dor e transfiro? Ou um modelo que eu me curo e ajudo a curar os outros? E por curar o outro eu também me curo. E aí entra em trazer realmente mais amor para as nossas relações. Porque se nós formos olhar por trás de todo conflito, tem um amor não vivido. Todo conflito tem um amor não vivido. E aí o Bert Hellinger vai dizer que o empresário precisa de muito amor. Porque é muito pesado esse lugar. É muito responsável, é uma responsabilidade muito grande. E aí eu trago para o líder que ele precisa de muito amor. E aí eu trago para os RHs que eles precisam se abastecer desse amor, que muitas vezes não existe esse amor manifesto, mas existe um amor não manifesto, que é a dor, que é o que se enxerga. Mas nós precisamos olhar além da dor, para que a gente possa entender realmente o que está por trás desse conflito. E aí vem a transformação, nós precisamos mudar os modelos mentais para alterar os resultados. Se nós não mudarmos os modelos mentais, nós não vamos alterar esse resultado. E aí nós vamos ver para mais uma exigência, e o empresário vai entender que NR1 é mais uma exigência, sendo que talvez, se eu pego o sentido que está por trás, eu posso transformar isso em algo altamente positivo para a organização, porque ele começa a me incentivar a ir para um outro patamar. E a organização que conseguir fazer essa jornada, realmente ela vai ter uma evolução. E aí, se nós olhamos a evolução dos sistemas, esse sistema complicado que foi marcado o século XX, que é um olhar como máquina, que ele opera em nós, e o nosso modelo mental está muito olhar como máquina, a medicina está baseada na máquina, né? E nós esquecemos de olhar, muitas vezes, o que vem, que é o século XXI nos chama a olhar para esse sistema que ele é complexo, que é olhar como um sistema vivo. E que muitas vezes
Se nós olhamos o que sustenta essa floresta dessa imagem, tem fungos, tem uma luz solar, tem vários elementos que eles conseguem coabitar o mesmo espaço de uma maneira saudável. Muitas vezes, como máquina, nós estamos trocando peça. E aí nós vamos olhar que alguns departamentos, eles são ovelhas negras da organização. Troca-se, 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 e não se resolve o problema, porque o problema não está na pessoa. Ninguém fica. São lugares sobrecarregados. E quando nós trazemos a visão sistêmica e começamos a olhar, um exemplo de um cliente nosso que nós vimos, nós fizemos um treinamento de liderança sistêmica, tinha uma área que era a área de compras, eles trabalham com importação, era a área crítica. Quando nós fizemos uma dinâmica para entender o porquê que aquela área não performava com todo mundo, nós entendemos o quanto essa área estava sobrecarregada por uma má definição de um processo, uma sobrecarga dessa área. E nessas dinâmicas que nós fizemos, onde todos os líderes estavam presentes, eles entenderam quanto ali estava um desequilíbrio nas relações. E esse desequilíbrio nas relações tem um impacto, tem uma dor, que gera, muitas vezes, que lá ninguém fica. E aí, muitas vezes a pessoa que chega, ela já é apontada o seguinte, ó, vamos ver se vai ficar 2 meses, vai ficar 3 meses, né? Já está contando quanto vai embora, né? Já tem até aposta. Quanto tempo a pessoa fica. Vocês já viram isso em alguma organização? Acho que acontece muito lá na França. Então, nessas escolas do pensamento, quando nós vamos olhar o pensamento mecanicista, ele está muito baseado nas partes, né? Está muito baseado no objeto, na hierarquia, causalidade linear, ou seja, causa e efeito. Então, se alguém rouba, a culpa é daquele. Tem uma estrutura estática, tem um conhecimento objetivo, tem uma competição interna muito grande e uma certeza. Quando nós vamos para um pensamento sistêmico, nós precisamos olhar o todo, nós precisamos olhar que relações se estabeleceram, nós precisamos pensar em rede, nós precisamos olhar de uma maneira circular, nós precisamos olhar para o processo, para esse conhecimento contextual, e nós precisamos trabalhar com a cooperação e com a influência. O pensamento mecanicista está baseado na escassez, o pensamento sistêmico está baseado na abundância. Ou seja, tem para todo mundo. Todo mundo pode ser feliz. Todo mundo pode se dar bem. Não é algum só. Então, se nós vamos trazendo a partir da hierarquia das necessidades, olhando para esses níveis que o Maslow bem colocou, e não estou aqui para dar aula disso, mas ele estruturou a hierarquia das necessidades e que a realização pessoal, a autorrealização, vem por um desenvolvimento do nosso talento, da criatividade. Quando nós olhamos para o mapeamento da cultura, nós precisamos entender como é que está funcionando a nossa cultura, né? Por isso a gente precisa mapear. E aí eu vou dar umas dicas simples aqui para vocês poderem olhar para isso e entender qual é o gap que está. Então, quando nós olhamos para o primeiro nível, quando a gente atende, o trabalho garante sobrevivência, ou seja, as pessoas que estão lá ganham para viver. Nível 1. Quando nós olhamos para nível 2, existe um sentimento de segurança e proteção. Nível 2, as pessoas estão se sentindo protegidas. Ou seja, eu sei que eu posso confiar, essa empresa não vai me mandar embora, né? Eu posso desenvolver meu trabalho, eu estou seguro. No nível 3, que é as necessidades sociais, quando atendidos, o trabalho fortalece o vínculo e sentido de grupo. Aqui é algo que desenvolve um afeto e um pertencimento. As pessoas nas organizações de vocês estão se sentindo pertencentes? Eu fiz uma live com uma aluna minha, que ela é uma expatriada, ela vive em Dubai, ela trabalha numa multinacional americana, e a gente estava discutindo esse pertencimento com como é que estava esse sentimento no grupo dela, né? E ela traz justamente por estar vivenciando com pessoas de 10 nacionalidades diferentes. Como é que tu junta essas realidades? Se ela não criar métodos para que essas pessoas possam diminuir as barreiras, as dificuldades, seja de idioma, seja das mais variadas, né? No nível 4, nós temos autoestima. Quando atendido, aumenta o engajamento e o senso de valor próprio. E uma das coisas que ela disse é o seguinte: as pessoas às vezes estão engajadas, mas ninguém se sente pertencendo à organização. Porque elas se engajam no seu grupo, mas elas não participam do todo. Porque ainda a visão, ela não está sistêmica
ela ainda está departamental. E aí eu estou engajado com aquele grupo, mas se aquele líder sair, eu vou embora também, não vou ficar. Eu não me sinto pertencendo à organização. Eu não me sinto acolhido pela organização. Eu me sinto que eu tenho meu clã. É um nível de consciência. Quando nós vamos para a autorrealização, aqui o trabalho se transforma em missão. Aqui há um sentido maior. E aí olhem para vocês, aonde vocês se percebem e aonde está faltando. Agora, vamos olhar para quando negligenciado. Nas necessidades fisiológicas, quando negligenciado, vamos gerar estresse, fadiga e desgaste físico. Como está esse nível de estresse, né, e desgaste físico? Uma das grandes questões que a gente tem trabalhado muito é que as pessoas comecem a ter tempo para cuidar de si, fazer exercício físico. Eu conheço vários executivos e os caras entrando em burnout. Por quê? Ele não cuida do corpo. Porque a carga de pressão é alta, eu não tenho tempo para mim. Falei, bom, beleza, a hora que parar o corpo, parou tudo. Aí tu vai ter tempo. Fica tranquilo, né? Necessidade de segurança. Predomina o medo, a ansiedade, o adoecimento. Como é que está o nível de afastamento das pessoas? O que está acontecendo? Nós estamos com uma gestão baseada no medo ainda. O preço disso é gigante para a falta de performance, para a falta de resultado. Necessidades sociais, há um isolamento, conflito, desmotivação, briguinha entre departamentos, né? E eu sei que algumas vezes o RH tem que ser o mediador, né? Quando, na verdade, a gente acaba não tendo força para fazer isso, porque, no fundo, não assumir o papel dos líderes que estão assim. E talvez nós precisamos proporcionar esse espaço, né, de efetivamente orquestrar isso. E aí o RH entra num lugar aqui que ela vira boi de piranha, literalmente, né, com perdão da minha palavra, porque ele acaba sendo canibalizado, porque acaba entrando e negligenciando, tendo que mediar algumas coisas que, na verdade, você media, mas você não tem o poder efetivo. E aí você não acaba sendo efetivo nessa transição, sendo que às vezes acaba fazendo mediação. E é muito cuidado esse lugar, tem que ser de muito cuidado, porque há uma exposição e acaba o RH às vezes sendo rifado também aqui. Necessidade de estima, né? Quando negligenciado, surge uma desvalorização, baixa autoestima e desmotivação. Qual é que está o grau de motivação na organização? E na autorrealização, mesmo com bom salário e estabilidade, o trabalhador sente vazio e falta de propósito, ou seja, não tem sentido aquilo que eu estou fazendo. Aquilo que eu estou fazendo não está me levando para lugar nenhum. E aí, quando nós vamos olhar, uma quinta reflexão, o ser humano precisa de uma estrutura de valores, de uma filosofia de vida. Nós precisamos de uma estrutura de valores para trazer bem-estar. A falta de uma estrutura de valores, de uma filosofia de vida, e a organização acaba sendo um espaço que me dá essa ancoragem, se ela está nutrida nesses níveis mais elevados da autorrealização, onde ela tem uma identidade clara, ela tem um sentido, ela tem um propósito, ela tem algo que eu me conecto com ela. E isso me motiva. Isso me faz dar sentido ao meu trabalho. E isso é uma necessidade nossa como ser humano. E aí, com base nisso, o modelo dos 7 níveis de consciência, né, Eliane, que a gente trabalhou lá na Unimed, tem a ver que o Barrett ele traz a partir disso que ele bebeu no Maslow, né? Eu sou formado pelo Barrett Center, a gente mapeia culturas a partir disso, a gente desenvolve liderança a partir disso, e ele acaba sendo um pano de fundo de como nós entendemos a cultura para poder interagir e trabalhar as culturas, né? Então, eu dou aula na Transpessoal, Maslow é o pai da Transpessoal, a quarta força da psicologia, eu dou aula na pós também, e trago essa abordagem dentro da própria psicologia para os psicólogos e outros afins. Para quem está no nível básico, como liderança, ele está um diretor de crise, famoso bombeiro. No relacionamento, ele gasta todo o tempo querendo harmonizar as pessoas. Na autoestima, um gerente organizador. Na transformação, ele se torna um facilitador, influenciador. Na coesão interna, ele se torna um inspirador, um integrador, mentor, visionário. No fundo, quando nós falamos do nível 4 acima, aqui a liderança ela começa a ser sistêmica. Se ele está só no organizador, na autoestima, ele está só gerando resultado por si só,
ele ainda é uma liderança baseada no ego. Ele não está conectado com a sua alma. E trazer essa conexão com a alma é algo que esse modelo nos ajuda. E quando a gente olha para uma organização com espectro total tendo resolvida nesses níveis de consciência, no nível 1 ela vai ter resultado. No 2 ela começa a ter uma comunicação aberta, e por ter uma comunicação aberta ela traz produtividade, e por trazer produtividade ela precisa também organizar o 4, que gera responsabilidade, gera uma melhoria contínua, que vai trazer na coesão interna uma criatividade, liberando um potencial humano para se conectar, conectar a um sentido maior, a um propósito. Fazer a diferença está vinculado com o coaching, o mentoring, e consegue trabalhar a perspectiva de longo prazo. As empresas, por vezes, conseguem chegar no 3. Poucas que conseguem chegar no 4. E que cheguem no 5 é menos ainda. E eles não conseguem chegar em níveis mais elevados, porque os seus líderes não fizeram essa jornada. Porque um líder não vai levar a organização por caminhos que não percorreu. Assim como o mestre não leva o discípulo por caminhos que não percorreu, se o líder não fizer essa jornada, ele não vai conseguir sustentar uma organização nesse nível. E aí é um ponto de ruptura. Por isso passa tudo por uma autoliderança, por um autodesenvolvimento que vai fazer a diferença. E aí quando nós estamos trazendo isso e nós olhamos para as pesquisas, o Falcone lançou uma em 2020, né? 47% não possuem ações de médio e longo prazo das organizações, sendo que 20% não tem nenhum modelo de gestão definido. E nós estamos falando de empresas que não são tão pequenas assim, 4,8 milhões a 300 milhões. Ou seja, na média, nós carecemos muito de gestão, muito do desenvolvimento humano. E aí, como resumo, se nós formos olhar, a maturidade nossa como gestão ela ainda é muito baixa. E aí, naturalmente, a área de RH acaba sofrendo muito por uma falta de visão, uma falta de estratégia com relação à gestão de pessoas, e aí a ausência mesmo de modelo de gestão, tá? Eliane, acho que tem alguém conseguiu dar ok para as pessoas que estavam entrando? Entendeu? Sim, Tá, consegui. tá. Então, quando nós vamos avançando nessas dimensões da liderança, são 3 grandes dimensões que a liderança precisa atender. Há uma administração de processos que é inerente, que a liderança organizacional precisa atender. Ela precisa ter uma liderança empreendedora que está olhando para negócio, mas ela precisa também, esse líder, assumir esse papel de integrar as pessoas. São 3 pilares que precisam andar juntas. Muitas vezes você tem só um empreendedor que não consegue transmitir para as pessoas, e às vezes você tem só um gestor que faz gestão de coisas, de processos, mas não consegue desenvolver pessoas. Desenvolver o líder para esse conjunto e desenvolver essa abordagem integrada é muito do que vem de uma liderança sistêmica, para que possa trazer resultado com eficiência, eficácia, através de pessoas. E no fundo, quem vai sustentar tudo isso é o líder, que vai integrar pessoas que vão fazer o resto, né? Mas ele vai dar caminhos para isso acontecer. E aí, quando nós olhamos para a cultura organizacional e saúde mental, né, a cultura é o terreno, é invisível, mas determina para a saúde mental. E aqui a importância de quais são as crenças que norteiam essa organização, quais são os rituais, quais são as linguagens que moldam o nosso ambiente, porque muitas vezes a nossa linguagem é de escassez. Não tem dinheiro para desenvolver ninguém. Beleza, então tu quer performar como? Se você não trabalha as pessoas para que elas se tornem pessoas melhores. Não. E aí ela acaba sendo esse terreno. Por outro lado, tem um lado de uma cultura de cuidado que traz essa segurança psicológica, essa escutativa, esse senso de pertencer, esse apoio mútuo, esse espaço de expressão genuína e de fortalecimento para superarmos os desafios que são inerentes à vida, que são inerentes à organização. 7 anos vacas magras, 7 anos vacas gordas, e se nós não nos prepararmos para as vacas gordas, quando vem as magras nós não estamos preparados, então a melhor forma de se preparar é quando está bem. E aí, tem um terceiro ponto que eu deixei no meio, que é quando nós entramos nessa cultura do silêncio, nessa pressão excessiva, esse controle rígido, essa desconfiança que gera medo, e ninguém pode falar sobre os pontos, ninguém pode expressar vulnerabilidade, ninguém pode se manifestar.
E aí a saúde mental aqui ela vai embora, porque nós entramos num funcionamento do cérebro reptiliano, que é o cérebro reptiliano, que é lutar, fugir, se fingir de morto. E muitas pessoas estão mortas na organização por causa dessa cultura do silêncio. Ninguém pode falar, ninguém pode questionar, ninguém pode ir além. Então aqui tem algo que nos traz a necessidade de desenvolver boas práticas. Primeiro, é necessário diagnosticar e avaliar os aspectos psicossociais. Também que ações preventivas precisam ser desenvolvidas para antecipar-se a problemas de saúde mental, né? Também uma capacitação que precisa acontecer para preparar os líderes para esse momento, porque pós-pandemia a questão do burnout só aumentou e se as organizações não estiverem preparadas, qual é o custo do afastamento? Qual é o custo de não preparar as pessoas para elas terem uma melhor qualidade de vida e elas se cuidarem um pouco mais? Quanto custa para a organização cada afastamento? Vamos falar de resultado. A organização muitas vezes não tem essa noção. E por isso a cultura da segurança, a comunicação aberta e suporte emocional. Boas práticas de uma organização vão nos dar espaço de empoderamento e de saúde mental. Por isso, 4 boas práticas que eu trago aqui como sugestão para vocês olharem, analisarem o que podem apoiar vocês na gestão de vocês. E aí uma sexta reflexão. Se você planeja ser qualquer coisa menos daquilo que você é capaz, provavelmente você será infeliz todos os dias da sua vida. E aí eu perguntaria, vocês estão felizes na vida de vocês? E aí entra nessa reflexão, vocês estão utilizando o potencial de vocês no lugar que vocês estão? Se não estão, o que está impedindo? Quanto é fora, quanto é dentro? Quanto é o modelo mental que nos vemos impotentes frente a isso? E quanto nós podemos nos apropriar desse lugar que precisa de alguém apropriado para poder ajudar todos? E, na verdade, aqui nós temos um pouco que falta ampliar o modelo mental e aí as boas práticas de trocar para poder entender tudo que pode ser trabalhado e desenvolvido. Por isso, mantras da performance organizacional. Primeiro mantra, implicações. Capital cultural é uma vantagem competitiva. A gente precisa focar na visão, na missão, nos valores, organizar tudo isso para que a gente possa dar essa vantagem competitiva de uma cultura forte. Porque a cultura forte vai fazer a gente superar as dificuldades. Cultura reflete a consciência da liderança, por isso comece com a autoliderança. Se nós não desenvolvermos os líderes que vão dar suporte para a organização, isso passa pela autoliderança, a performance não virá. Outro ponto, medir é importante para gerenciar. Meça e mapeie os valores. Entenda quanto nós temos de comportamentos entrópicos, ou seja, gasto de energia que não agrega valor, e que nós precisamos mudar isso, né? E o que nós podemos desenvolver? Nós temos visto vários pontos. Quando a gente vai atacando isso e sendo cirúrgico, nós começamos a liberar o potencial da organização e os resultados são transformadores. Então, da prevenção ao sentido, a gente precisa ir além da ausência de doença. E olhar para além da ausência de doença é olhar para essa saúde mental como presença de sentido. Porque dificuldades elas sempre estarão presentes. A vida é correr risco. A vida viva é correr risco. Temos que lembrar disso. Agora, conexão e realização e engajamento tem a ver com ir além dessa ausência, né? Ir além da ausência da doença. É olhar para além disso, que é quando eu encontro sentido na vida. E aí a visão sistêmica na gestão nos dá um sentido de pertencimento ao sistema organizacional, clareza de papéis e responsabilidades. E aí nós precisamos integrar pessoas, relações e organização. Por isso, mapeamento, a escutativa e uma atuação holística, sistêmica, são bases, porque eu consigo entender o todo. E dentro de um modelo integrado de gestão consciente, a gente precisa, então, de novo, ter esse diagnóstico cultural e psicossocial. Nós precisamos treinar para a escuta e acolhimento das lideranças têm que ser preparadas e entender que a performance faz parte de desenvolver a equipe. E aí eu preciso ter um código de cultura muito claro, alinhado à saúde integral. E aí eu preciso fazer esses ajustes, porque às vezes esse ajuste não ocorre. E às vezes a própria cultura incentiva a posturas tóxicas.
E aí, precisamos construir essa rede de apoio, canais, grupos e suportes psicológicos, porque cada vez mais nós veremos pessoas perdendo a vida e se afastando por saúde mental. Tem um documentário na Apple Store que fala justamente de índices anteriores à pandemia, que na Alemanha ocorria por problemas de saúde mentais. Se for pegar agora, fala de bilhões de euros. Bilhões. Então, se nós formos olhar qual é o custo da falta de saúde mental na nossa organização, se nós conseguíssemos medir isso, quanto que isso custa para a organização, talvez seja algo de começar a olhar, porque quando a gente fala a linguagem que os outros setores entendem, nós não estamos falando de benefício, nós estamos falando de reduzir o custo. E nós precisamos olhar de uma maneira estratégica para isso e transformar isso. E a abordagem sistêmica nos apropria para essas questões todas. Então, fica aí o meu convite, um agradecimento para que a gente possa entrar efetivamente no nosso bate-papo, né? No meu Facebook, também da Nion, nós temos também o site Organizações Sistêmicas, também Coaching Transpessoal, e aí vocês podem entrar em contato conosco aqui e a gente abre agora para a gente ter a nossa rodada de conversas, tá bom? Fantástico, né? Fizemos aí uma viagem muito interessante, né? Que o Gerson nos conduziu aí nessa jornada e nos inquietou aí, né, com bastante coisa. E aí eu tenho aqui, né, algumas pontuações, né, que eu já fiz, mas eu vou primeiro, né, abrir um pouco, né, para as pessoas poderem pontuar aí, colocar, né? Como eu disse, foram vários pontos bastante intrigantes, né, que o Gerson trouxe. Agora é a hora, né, da gente eh, trazer um pouco, né, das nossas inquietações e também extrair também muito dele, né, porque pela experiência e a vivência que ele tem, como vocês já viram, né, então eu tenho certeza que ele pode contribuir. Fiquem à vontade. Quem quiser perguntar aí alguma coisa, pontuar alguma coisa. É, Oi. Eliane, parabéns, né, pela excelente, brilhante apresentação. Muito didático esse menino, né, Eliane? Por que será? Será, né? E assim, é interessante porque a gente vem desde fevereiro, a gente vem conversando sobre a NR1, sobre a importância da gente ter esse olhar e tudo, e você traz esse olhar que faz a gente olhar para a cultura, né? Porque a cultura, como você mesmo falou, é um organismo vivo, então cultura não é uma frase de efeito que você deixa no quadro da empresa e ok, todo mundo passa e virou paisagem. Na verdade, a cultura ela é formada exatamente pelas pessoas que são as mesmas pessoas que geram os resultados, e como Simon Sinek diz, a gente tem que focar nas pessoas, né? Cuidar Uhum. das pessoas para que elas possam realmente gerar os resultados. E aí você traz também a importância da liderança nesse processo, né? Da gente ter uma cultura saudável, não tóxica, e assim, e mais do que nunca, a liderança é chamada, né, para estar assim no topo dos investimentos de desenvolvimento, ou seja, você traz a cultura, você traz as pessoas colocando ela no centro, traz a liderança, e não só a liderança apresentando o papel e as responsabilidades que ela tem, mas principalmente a necessidade de desenvolver, porque a gente bem sabe que a realidade nas empresas, muitas vezes alguém é promovido a ser líder de uma equipe, mas ele não foi preparado para estar lá, né? Então, para começar as perguntas, como que a empresa ela pode trabalhar esse desenvolvimento, né, dessa liderança, com esse olhar mais amplo, pensando na cultura, pensando na saúde, né, do seu time? Bem, como ela faz isso? A dificuldade é que muitas vezes o líder que está acima, ele, quando pega uma empresa empreendedora, né? O empreendedor, ele não empreendeu por ser especialista em gente, ele empreendeu por ser especialista no produto, né? E aí, quando entra nessa questão de gente, para ele é um mundo louco e distante, e se não precisasse ter gente, para ele ficaria melhor, certo? Muitas vezes nós vamos pegar isso, e ainda se a gente pega empresa familiar, tá mais complicado ainda, né? Então, o que que a gente tem feito? Eu acho que o primeiro ponto é construir essa consciência pessoal de onde se está, tá?
E aí tem um ponto de reconhecer o que é, para poder identificar qual é a causa. Então, assim, olha, falta nós desenvolvermos essa pessoa. Às vezes nós promovemos alguém que não foi preparado. Ok, ele está 10 anos, está 15 anos, aí agora alguém chega e diz, olha, tu não serve mais. Bom, como assim tu não serve mais? Serviu 15 anos, não serve mais? Quer dizer, há algo sistemicamente que a gente precisa trabalhar com um processo muito profundo de respeito, tá? Então, quando nós olhamos para isso, o trabalho do respeito, e a Eliane lembra, nós juntos, quanto a gente trazia esse respeito às pessoas, a importância de respeitar, entender a história e saber como a gente faz esse movimento de mudança. E aí, naturalmente, você precisa criar espaço para essa pessoa poder se desenvolver. Se você não criar esse espaço de desenvolvimento, há um julgamento sobre aquela pessoa, e querendo ou não, nós vivemos ainda um mundo hoje da era do plástico, né? Tudo é descartado. Só que isso gera uma fragilidade de uma organização tremenda. E quando eu vejo empresas que não fazem esse processo estruturado, e aí a mudança cultural ela precisa ser feita de um processo estruturado a partir do mapeamento, você vai construindo e definindo a partir de um planejamento sistêmico, estratégico e ágil, você vai criando mecanismos de evolução e drives, você vai ver que essa empresa ela pode muito mais do que ela imagina, né? E é interessante, Patrícia, quando você fala disso, a metodologia ágil, por exemplo, eu fiz agora com a minha esposa, a gente foi fazer o caminho de Santiago. Nós tínhamos que caminhar 240 quilômetros. Nós tínhamos definido um prazo, eram 12 dias. Tu me perguntar quando que eu caminhei 240 quilômetros, eu vou dizer nunca. E se tu me perguntar quando eu caminhei 24 quilômetros num dia, nunca. Mas nós fomos. Ah, a gente se preparou pra caramba. Não. O grande ponto foi a metodologia ágil que eu usei e eu trabalhei minha mente. Eu respeitei o meu corpo. Eu não me desrespeitei. Nós caminhamos o primeiro dia, a gente caminhou 27 quilômetros. O segundo foi 27, o terceiro foi 30. E aí nós começamos a ver que a gente conseguia fazer em 10. Eu não tive bolha nem um dia no meu pé. Eu consegui fazer coisas que eu nunca tinha feito. Agora, o que me levou a fazer isso? Eu tinha uma meta clara do dia. Eu não olhava para tudo, porque se eu olhasse para tudo eu apavorava. Eu não me via capaz. Eu olhei para o dia. Hoje eu vou até tal lugar. Nós fazemos isso. E o respeito, o cuidado com o corpo foi junto. E eu não tive bolha nenhum dia. Então, quando eu olho para isso, a gente usou o OKR, eu usei o OKR, Eliane, todo o tempo, tá? Por quê? Porque eu usei metodologia. Eu disse, o que vai me basear? Eu preciso estar bem mentalmente, mas eu preciso cuidar do meu corpo. Porque se eu passar, daqui a pouco tem que pegar alguém para me levar até o final. Então, quando a gente olha aqui, quando o líder consegue calibrar a equipe, entende a equipe que está com ele consegue resultados extraordinários. Agora, o líder precisa entender de gente, e precisa entender do negócio, e precisa entender do processo. E aí, aquele três que eu trouxe, aqueles três pilares, processo, negócio e pessoas, é base no desenvolvimento. Porque muitas vezes ele entende tudo de gente, mas não sabe o processo. E às vezes ele sabe o processo, sabe gente, mas não conhece negócio. Aí ele faz tudo certo no lugar errado, né? E aí não importa a motivação, porque às vezes o time está errado. E aí, quando a gente traz, e eu vou disponibilizar, Eliane, depois o material, né, para vocês, porque eu montei algo específico para vocês aqui, com um ponto de ajudar, pelo carinho que eu tenho aí com vocês e carinho que eu tenho pela Paraíba, que eu acho que a gente pode sim fazer uma diferença e ter resultados extraordinários. Eu venho de um estado pequeno, né, que é Santa Catarina, assim como a Paraíba também. Eu acho que a gente pode ser gigantes, né, no Brasil e fora dele, e vocês são um povo maravilhoso. Com certeza podem fazer toda uma diferença por onde vocês passam. E eu acho que esse grande ponto é acreditar no sonho. É, E aí eu digo, qual é o sonho de vocês no lugar que vocês estão? perfeito. Gerson, eu queria compartilhar aqui com o pessoal, conversando sobre uma coisa prática, né, que nós vivenciamos e nós fizemos, quando o Gerson fala do respeito, tá? Então, assim,
Nós trabalhamos juntos, né, em uma organização bastante complexa, que tinha muitas coisas que estavam abaixo da ponta do iceberg, né? E que Uhum. esse é o grande diferencial quando o Gerson traz assim que a gente precisa conhecer e entender esse funcionamento da organização, inclusive porque não vai adiantar, gente, a gente morrer de criar práticas, né, Gerson? Você cria práticas, mas na verdade, quando a gente traz, onde é a dor? Né? Assim, o que que realmente acontece naquela organização para que de fato essas coisas elas possam caminhar sistemicamente. E aí, assim, a gente tinha uma situação em uma determinada área que assim tinha uma pessoa que ela era referência nessa área e essa pessoa ela só conseguia se enxergar neste lugar na organização, mas a gente entendia realmente que aquela pessoa naquele lugar ela não ia mais conseguir trazer, não tinha mais sentido nem para ela, nem para a organização, aquele lugar onde ela estava, mas inclusive assim, a forma como ela vivia, a forma como ela se vestia, tudo, sabe assim? Mas para ela, aquele era o único lugar de existência que ela tinha no mundo, inclusive, porque a vida pessoal, a pessoa nem tinha vida pessoal, a vida dela se resumia àquele lugar e àquela posição. E aí a gente começou a fazer um trabalho, né, com essa pessoa, e aí, claro, sempre com muita transparência, mas a gente olhando e estudando assim, o que que ela pode fazer à luz do que ela tem, já que ela era uma pessoa histórica dentro da organização, à luz do que ela tem que pode criar um sentido, né? E aí nós entendemos, ao passo que nós entendemos isso, a gente tinha um lugar realmente de consultoria que a gente era capaz de criar dentro da organização, e assim nós o fizemos. E esse trabalho foi feito com essa pessoa, vocês não têm ideia. Não foi uma coisa simples, mas a gente apoiou o tempo inteiro, né? E o que essa pessoa descobriu quando ela foi para esse outro lugar, essa pessoa, ela, inclusive, depois, as vestimentas dela eram diferentes. Ela passou a ser outra pessoa depois disso, tá? Por quê? Porque ela criou um sentido, ela conseguiu encontrar um outro lugar que talvez na cabeça dela nunca existisse. Então, quando você faz isso e você apoia os movimentos que acontecem dentro da organização, os resultados que você tem realmente são resultados fantásticos. Depois, mais à frente, essa pessoa saiu da organização. Essa pessoa é muito minha amiga até hoje, tá? Mas, inclusive, assim, o encontrar-se consigo mesmo dentro desse processo. Sabe que o significado que isso teve para a vida dessa pessoa, vocês não têm ideia do que foi. Então, assim, até hoje, realmente, ela traz isso realmente como aquilo foi um marco para a vida dela. Então, assim, você conseguir tratar essas questões, sabe, com esse respeito, como o Gerson vem trazendo, porque, veja, muitas vezes, se você faz um processo como esse de uma forma traumática, você traumatiza a organização. Não é só assim, eu tô Uhum. tirando alguém ou colocando alguém, não é só isso, minha gente. É sobre aquilo que você está criando na organização e o que você está criando também como marca dentro dessa cultura. Então, por isso que é muito cuidadoso esse nosso olhar sobre isso. E aí, nesse ponto, nós somos muito estratégicos quando a gente consegue observar essas questões para, como o Gerson bem traz, para a gente poder enxergar além daquilo que está evidente, que só os comportamentos, né, que estão muito, nos parecem verdades absolutas, como o Gerson bem colocou, quando na verdade não são, tá? E aí você passa a fazer isso e você torna, de fato, né, essa transformação uma transformação sustentável para ambas as partes. Alguém quer fazer uma Perfeito. pergunta aí, não é? Deixa eu. Sim. Alguém falou aí que quer fazer uma pergunta, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria Sim. agradecer pela palestra maravilhosa, parabéns. Vários insights legais. Eu queria trazer uma pergunta, porque assim, eu já trabalhei em grandes organizações. Hoje eu estou fazendo consultoria em pequenas empresas. Uhum. E aí eu estou tendo vários desafios no sentido de quando a empresa é familiar, né? Então tem que implementar cultura, toda a parte de propósito, missão, valores. E aí, geralmente as empresas menores não têm uma área de RH. E aí a minha dúvida é em relação a, assim, e aí tem uma parte da gestão, uma parte da liderança da família que gostaria de implementar essa cultura e a outra parte não gostaria. E aí a gente entra, eu como uma pessoa de transformação organizacional, entro lá para fazer essa mediação, primeiro para mediar esse primeiro conflito, né? De mostrar que é importante realizar. Mas a minha dúvida vem na hora da parte de pessoas, né, voltados para a área do RH. E aí, o que que você recomendaria para poder fazer uma consultoria de RH, tendo uma pessoa de RH ali dentro, até mesmo para
para convencimento mesmo, poder de influência dentro de uma empresa como essa, para contratar ou uma consultoria, ou tem uma pessoa específica para cuidar de pessoas, cuidar de gente dentro da empresa. Porque o meu trabalho vai começar, eu vou acompanhar, mas vai ter um momento que eu vou sair. E depois, para poder manter essa cultura viva, né? Tenho essa dúvida. Tá. Aqui talvez seria, tem um ponto da gente, o que a gente faz aqui, tá? Quando tu fala em empresa familiar, existem 4 estágios, né, de uma empresa familiar. Ela começa como uma empresa familiar, ela tem uma gestão familiar. O terceiro ponto seria uma governança familiar e o quarto que ela se torna uma família de empresários. Então, muitas vezes, nessa fase inicial, se confunde o que é da família e o que é da empresa, tá? Essa confusão inicial, e aí talvez um dos grandes pontos é tu começares a definir clareza de papéis e responsabilidades. Porque nós vivenciamos aquela relação ainda, e eu tenho uma empresa que a gente tem isso, né? Que a mãe protege a filha, né? E a filha não quer trabalhar, mas ela quer ganhar. Isso já é tóxico para todo mundo, porque a mãe diz, não, mas ela não teve oportunidade. Já viu isso, né? Só que no fundo ela chega às 10 horas da manhã e ela não está bem, ela não vem trabalhar. Só que ela cuida do financeiro dela, deixa uma parte. Às vezes ela esquece de pagar uma conta. Às vezes ela paga juros porque ela não cobriu uma conta para outra. E tá tudo bem, porque ninguém cobra, né? Então, quando a gente fala sistemicamente, começa com uma relação adulta, né? O que muda da relação adulta para uma relação infantil? Clareza de papéis e responsabilidades e troca. Você ganha um salário, você tem um valor para entregar aqui na empresa. Se você está entregando por um valor, você tem um salário e o que tu entrega não está condizente, você está explorando a organização. A organização por si só seria um espaço justo, se essa relação se equilibra. Então, trazer papéis e responsabilidades é uma coisa muito pragmática, mas que nós começamos a dar tom de conversa. Porque do contrário, tu vai querer mediar, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho gêmeos, né? 2 anos e meio, né? Às vezes o Vicente bate no Anthony, e às vezes o Anthony bate no Vicente. Daí um vai lá e pede desculpa, pô, tá tudo bem. Tá, mas eles continuam se batendo porque eles estão de 2 anos e meio, né? Ok, mas eles têm 2 anos e meio. Quando nós vamos falar, nós estamos falando de pessoas com 30, com 40, e essa proteção, que não é proteção, na verdade é uma infantilização, é isso que nós precisamos olhar com carinho, para trazer maturidade nas relações. E isso tem a ver com tratar ser humano como ser humano, adulto como adulto. Isso é uma abordagem sistêmica, com clareza de papéis e responsabilidades, com uma estrutura. Porque o que diferencia nós de uma ameba? Nós temos uma estrutura, né? Além de nós pensarmos, nós temos um esqueleto. A organização precisa ter essa clareza de quem sustenta essa operação. E aí, quando a gente fala que a pirâmide é assim, a minha experiência por trabalhar em empresa pequena, grande, e por ter empresas, na verdade, o líder está na base da pirâmide, só essa pirâmide ela é invertida. Porque se o líder estiver mal, ele influencia todo mundo e ele torna o ambiente um caos. Então, a consultoria, e aí talvez o grande ponto é a mentoria na sequência, para que você transfira o conhecimento, mas consiga dar um acompanhamento para que eles possam, sabe? A corrida de revezamento a gente não solta, mas a gente acompanha para que eles possam estar fazendo esse movimento, que tem um tempo. Então, aqui é um tempo Cronos, não, é tempo Kairos, é o tempo do coração deles. Às vezes eles precisam de mais tempo. E às vezes eu vou me distanciando aos poucos, para que não tenha esse vácuo da perda. Agora, o consultor não pode ser mãe nem pai. Eles têm pai, eles têm mãe. Não sou eu. Tem decisões que não é a consultoria que toma, são eles. Teve uma empresa, por exemplo, que o pai decidiu tirar o filho, porque eram 3 filhos na gestão, 2 diretores e um gerente. E quando a gente fez uma dinâmica, o pai disse: esse filho não está comprometido. Eu falei: todo mundo sabia, né? Mas o pai disse: tem algo que eu preciso fazer. Resultado: milhões de resultado que estava por uma operação deficitária. Isso estava comprometendo a organização. Agora o pai teve que assumir a decisão. Outro consultor tinha passado e disse: tira A, B ou C. Não somos nós que vamos julgar a organização. Essa é a abordagem sistêmica. Nós não somos juízes.
Nós somos facilitadores de processo. E aí entra a diferença de um líder sistêmico ou mesmo de uma consultoria sistêmica, que nós não vamos para dizer certo e errado, nós saímos da dualidade. E isso pode ser um diferencial para apoiar todos, para irem para um outro patamar. E aqui é um outro modelo de funcionamento, né? Não é um modelo tradicional. Mas eu te digo, pela experiência, que a gente é muito mais efetivo. Às vezes a gente demora um pouco mais, mas quando a gente consegue efetivamente. E não fica preso ao consultor, porque a gente elevou o nível de consciência da organização. E aí, Gerson, ainda nessa linha, só para ajudar um pouquinho mais na provocação, quando você fala, né, dessa questão desse estar no seu lugar, né, e isso é uma das coisas que precisa estar muito clara para todos nós, também é onde é o lugar do RH, né? Porque senão, Uhum, muitas vezes, né, a gente se perde nesse caminho e quer ocupar outros lugares que não são lugares nossos dentro da organização. E aí, na verdade, né, a gente acaba influenciando negativamente no sistema também, né? com certeza. E depois o sistema te expulsa. Eu tenho um caso de um cliente que aconteceu isso, né? Porque às vezes a gente quer resolver, mas o herói aqui não resolve. É uma outra abordagem. Mas esse é um Era outro isso que eu ia tema dizer, para era nós isso que eu ia pegar, dizer. né, Eliane? Nós, Olha, quantas gente, vezes já nós fica. fomos assim, a isca estava na boca, assim, para o herói morder, assim, né? É isso Olha, aí. isso é verdade. Ó, isso dá, olha, gente, isso já dá uma outra conversa nossa, tá? É outra conversa. Podemos marcar um outro momento. Outra conversa, que é um outro momento, mas assim, todos nós temos que tomar muito cuidado, tá? E aí, quando o Gerson traz essa questão de fato desse nível de consciência, gente, não é só um nível de consciência como se nós fôssemos os heróis e fôssemos levar isso para a organização, não, isso é nosso também. Então, assim, cada um de nós, dentro da organização, precisa ter clareza dos seus papéis e das suas responsabilidades, inclusive nós, para que a gente não morda a isca, né? Como o Gerson sempre gosta de dizer, e ele tá certíssimo, porque muitas vezes a situação ela vai conduzindo a gente, e a gente fica tão tentada e pensando, "Ah, só é isso aqui eu vou fazer." E este não é o seu lugar. Porque se você se colocar nesse lugar, é exatamente isso aí que o Gerson falou. E a gente precisa ter essa clareza, né, Gerson? Todo mundo te aplaude e diz, olha como você é legal. Todo mundo infla o teu ego e depois puxa o tapete, tá? Alguém deve ter passado comigo o mesmo problema que eu já passei algumas vezes, né? Mas tudo bem, a gente aprende. A questão é que agora a gente cai mais rápido, levanta. De vez em quando a gente morde aí. Ok? Pois é. Pessoal, Ok, gente. um prazer estar com vocês. Está gravado Muito aqui, obrigada, né? Gerson. Eu vou repassar. Um grande abraço aí. Obrigado, César. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço e ficamos à disposição. Qualquer coisa, manda no Instagram, tem meu WhatsApp, manda, a gente responde aí quando for. E um grande abraço a todos e uma ótima noite para vocês, tá bom? Beijo no Um Obrigada, coração. abraço, Gerson. Gerson. Muito Tchau, Gratidão, obrigada tchau. viu? mais uma vez, Muito viu? obrigada. Obrigada a todos vocês Eliane também que tinha toda a estiveram conosco, razão. viu? E aí, Tchau, olha, a tchau. gente ainda vai ter outra discussão agora, tá? Dia 18, nós teremos Venúzia Máximo, onde a gente vai dar uma continuidade ainda nessa temática, só que é presencial aqui em João Pessoa, trabalhando o gerenciamento, né? Qual é esse kit de primeiros socorros, né? Como o Gerson trouxe aí, precisamos trabalhar os gestores, gente. Então, assim, qual é o kit de primeiros socorros do gestor frente aos riscos psicossociais? Então, a gente vai estar trabalhando aí essa temática para a gente poder entender e ter todo esse ferramental aí na mão para estar lidando aí com esses desafios. Gerson, mais uma vez, muito obrigada. Um grande abraço. Até a próxima. Um Tchau, grande tchau. abraço. Boa noite, Muitíssimo pessoal. Boa obrigada. noite. Já estou seguindo você, viu? Valeu. Perfeito. Vamos lá.